Bem-vindos a mais uma sessão Outsmart. Portanto, na sessão de hoje nós vamos falar sobre relatórios de gestão, vamos falar sobre uma forma de exportar informação que está dentro da nossa conta Outsmart para um ficheiro Excel, de forma que seja possível nós analisarmos o que é que se passou, por exemplo, num determinado período de tempo. Os relatórios que nos solicitam com mais frequência são estes aqui que eu criei aqui neste Notepad. Portanto, temos aqui ordens por faturar. Como é que identificamos de uma forma fácil as ordens que estão por faturar. Ou então, uma listagem de ordens que não têm técnico. Vamos imaginar que alguém criou as ordens e não queremos perder o fio à meada e, portanto, queremos ter um relatório semanalmente que nos indica de que forma ou quais são, neste caso, as ordens que não têm técnico. Ou então, perceber quais é que são as ordens que nos dão maior rentabilidade. Ou seja, nós aprovisionamos, por exemplo, 60 minutos para uma ordem e o técnico concluiu em 30. Isto é uma boa ordem, ou seja, é uma ordem que eu calculei bem o tempo. Mas se calhar vamos encontrar outras ordens onde, eventualmente, nós demos ao técnico uma ordem para fazer em 60 e ele demorou 120 minutos. Portanto, também podemos extrair este tipo de relatório. Ou então, quais são as ordens que estão entregues? Portanto, vamos começar por fazer aqui o login na nossa conta. Portanto, já cá estamos. E vamos agora aqui a esta secção relatórios. Carregamos aqui em outros. Portanto, e já temos aqui alguns relatórios. Isto são de demonstrações. Portanto, nós vamos fazer isto de raiz. Eu não vou usar nada disto que está aqui. Aliás, vou também eliminar aqui uma configuração que eu fiz recentemente. Só aqui mais à frente. Está aqui. Portanto, vamos apagar este relatório. Muito bem. Portanto, como é que se faz um relatório? Vamos aqui a relatórios, carregamos em outros e depois fazemos adicionar. Agora, a primeira coisa que nós temos que ter em atenção é o tipo de relatório que nós vamos criar. Aqui no ficheiro de Notepad, onde nós temos aqui a lista de relatórios que tipicamente nos pedem, reparem aqui que um dos relatórios que nos pedem é, ok, eu quero ter um controle das ordens que estão por faturar. Ok? Eu quero enviar portanto, para a minha contabilidade ou para alguém dentro da empresa uma listagem de ordens que são por faturar. Então, vamos lá fazer isto. Portanto, eu vou selecionar aqui a entidade Worksheets, portanto, e isto é a entidade onde são gravados todos os dados de ordens que são registadas dentro do sistema. Portanto, eu vou usar esta entidade para isso. Depois vou definir aqui o nome, uma descrição. Portanto, eu vou dizer, por exemplo, lista de OTs por faturar. E depois vou aqui utilizar os campos que eu acho que são importantes neste relatório. Portanto, eu vou fazer aqui o número da ordem, o nome do funcionário que lá foi, o seu estado, a data de planeamento, a data de criação, o nome do meu cliente e, por exemplo, aqui o tipo de trabalho. Pronto. E para já é só isto que eu quero mostrar neste relatório. Portanto, eu vou pôr aqui as datas cá em cima. Vamos trocar isto assim desta forma e vamos colocar aqui o workdate em segundo lugar. Pronto. Agora, como é que eu sei quais são as ordens que estão por faturar? São as ordens que estão concluídas. Portanto, é preciso compreendermos ou irmos se calhar um pouco atrás para perceber que as evoluções que existem dentro do Outsmart é pendente, entregue, concluído e tratado. As evoluções de concluído para tratado são aquelas ordens que já foram faturadas. Portanto, na realidade apenas queremos mostrar neste relatório ordens concluídas. Então vamos fazer aqui um critério onde apenas queremos ordens que estão concluídas. Agora, poderíamos fazer isto de uma forma até mais interessante, que era dizer que eu só quero portanto, as ordens que foram num determinado período de tempo. Não estou interessado portanto, numa coisa que seja alargada desde sempre, porque posso ter aqui muita coisa que não faz sentido. Em todo o caso, se eu quiser só falar deste mês, eu posso, digamos, criar aqui mais uma regra que me diz, por exemplo, que isto só me vai mostrar ordens concluídas dentro deste mês. Se eu não quiser, apago e deixo aqui estar esta regra. Portanto, eu vou gravar assim, como está, e agora vou fazer o quê? Vou abrir este documento.
Vamos ver o que é que isto vai dar. Ele está-me a dar este erro, mas ok, tudo bem. Eu vou abrir de qualquer forma. E cá está. Portanto, tenho aqui apenas uma ordem de trabalho que está concluída. Vamos tornar isto um pouco mais interessante. Eu vou aqui ao meu serviço, lista de ordens de trabalho, e vamos pôr esta ordem concluída. Pronto, eu acabei de colocar aqui esta ordem como concluída. Portanto, se eu agora for abrir este fecheiro novamente, em teoria, eu agora vou ver não uma, mas sim duas ordens. E cá está. Portanto, isto são as ordens que ficaram por concluir. Okay? Portanto, eu tenho que faturar. Portanto, o objetivo é esse. Não é? Portanto, eu posso receber isto por e-mail. E já lá vamos à parte do e-mail. Portanto, se eu tivesse aqui muitas ordens dentro do meu sistema, que só tenho neste momento duas, mas se eu tivesse aqui muitas ordens, eu iria ver todas as ordens que estão aqui concluídas naquele fecheiro Excel. E isto poderá servir depois para quem está responsável por criar a faturação, de validar que aquelas ordens depois são evoluídas para tratadas. Portanto, eu agora, se quisesse, bastava clicar aqui. Portanto, e se este relatório tivesse a ser enviado todos os dias ou todas as semanas para alguém, obviamente que estas, no próximo relatório, uma vez que eu coloquei-as como tratado, estas ordens, ou estes registros, neste caso, já não vão aparecer no próximo relatório. Muito bem, então vamos continuar. Portanto, agora vamos fazer um relatório onde eu quero identificar ordens que ainda não tenho técnico. Isto é para quê? Este relatório é muito importante. Este relatório vai-me permitir a mim identificar ordens que se calhar foram registadas e ninguém depois fez o follow-up, ou ninguém seguiu aquela ordem. Portanto, o objetivo aqui é de que forma é que eu consigo controlar de forma eficiente as ordens que foram registadas e se já foram atribuídas a alguém para serem executadas. Portanto, para não ficarem perdidas, não é? No fundo. Portanto, vamos fazer então esse relatório. Portanto, vamos mais uma vez carregar aqui em adicionar. Portanto, estamos a falar de ordens de trabalho, não estamos a falar de outro tipo de entidade. Estas entidades também são importantes para outras coisas, mas para hoje só vamos falar aqui desta entidade. Por acaso também vamos falar aqui de períodos de trabalho, mas mais à frente. Portanto, aqui é lista de OTs sem técnicos. Portanto, mais uma vez, eu vou querer saber qual é o número da ordem. Portanto, como é óbvio que o que eu estou à procura é ordens que não têm nome ou que não têm técnico, portanto não faz sentido eu colocar esta coluna. Eu posso tentar perceber qual é o estado dela, porque existe o estado registado, portanto pode ser importante. Quero saber se calhar se está arquivada, portanto esta coluna também pode ser interessante. Qual foi a data que foi planeada e qual foi a data de criação e para quem é que é. Ora bem, e o tipo de trabalho. Eu acho que o tipo de trabalho é uma coisa muito importante. Cá está, tipo de trabalho. Vamos organizar aqui as colunas. Eu gosto das datas em cima. Portanto, cá para cima. Perdi a coluna. E a criação aqui em segundo lugar. Muito bem. Portanto, e agora segue-se o quê? A regra. Portanto, eu quero identificar técnicos ou melhor, ordens, neste caso, que não têm técnicos. Portanto, a regra tem que ser muito precisa. Portanto, eu tenho que ir aqui ao funcionário número e agora vou pela negativa. Posso ir pela positiva ou pela negativa, mas eu vou pela negativa. Portanto, eu vou dizer que nas ordens, na listagem que eu não quero ter nenhum dos meus funcionários. Portanto, isto tem um senão. É que isto tem um senão, é que se eu adicionar mais utilizadores à minha licença no futuro, eu tenho que ter o cuidado de vir a esta regra e atualizá-la com esses funcionários. Ou se houver alterações, também tenho que vir cá e alterar a regra. Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Eu quero ir buscar todas as ordens em que não existe nenhum destes funcionários portanto, assignado. Portanto, e obviamente que há aqui outra regra que é muito importante, que é o estado. E o estado pode ser ou registado ou pendente. Ok? Portanto,
são estas as ordens que me interessa ver. Portanto, mais nenhuma, não existe mais nenhuma. Antes de eu gravar, eu vou criar aqui uma ordem, ou várias ordens. Vou repetir isto 5 vezes. Preparar. Portanto, eu tenho aqui 5 ordens neste momento que não têm nenhum técnico. Ok? Portanto, e vou criar um relatório que tem, no ficheiro Excel, tem que ter estas colunas e vai ter que filtrar apenas ordens em que não é nenhum destes técnicos e é o estado registado ou pendente. Vamos guardar. Portanto, lista de ordens sem técnicos. Vamos abrir. Surpresa. E cá estão elas. Ok? Portanto, estas ordens, e se eu for verificar, são exatamente as mesmas que eu tenho ali criadas. Ok? E até me está a dizer que não, elas não estão arquivadas. Ok? Porque, porventura, eu poderia eventualmente arquivar uma destas ordens. Podia ter arquivado. Portanto, e se calhar depois já não me interessa muito filtrar ver aquela ordem, não é? Portanto, eu vou fazer download do ficheiro novamente. Uma delas foi arquivada neste momento, recordo. E reparem agora, esta ordem está arquivada. É certo que ela aparece na lista. Porquê? Porque ela ainda está pendente. Foi arquivada. Se eu não quiser, eventualmente, ver esta ordem neste registro, agora basta-me eu dizer que eu só quero ver as 0. Portanto, o 0 significa que não está arquivado, o 1 significa que está arquivado, o 2 significa que foi eliminado. Portanto, é esse os registros que vai aparecer aqui, ou 0, ou 1, ou 2. Portanto, e desta forma, agora se eu quisesse ter um maior controle, é ir à procura destas ordens e tentar fazer a atribuição de um técnico para cada uma destas ordens. Em bom rigor, poderíamos ter aqui a coluna, por acaso eu não coloquei, da descrição do trabalho, que tinha sido solicitado. Muito bem, então, próximo relatório que nos pedem com muita frequência, qual é que é? Rentabilidades. Portanto, queremos saber os tempos gastos versus os tempos que foram sugeridos por quem está a gerir o back-office. Portanto, aqui sim é uma entidade diferente, já não é a mesma entidade, agora temos aqui uma entidade que é períodos de trabalho. Esta entidade não tem só períodos de trabalho, tem também as ordens de trabalho. Agora, lista de, ou melhor, relatório de rentabilidade. Portanto, o que é que nós vamos, aqui as colunas que nós vamos visualizar são muito mais, como é óbvio, porque estamos aqui a ter, na realidade estamos a ir buscar duas entidades, estamos a ir buscar a entidade das ordens de trabalho e uma entidade que é de períodos de trabalho. Portanto, temos aqui uma junção de duas entidades. Mas o que interessa aqui é que nós não queremos usar todas estas colunas. E há aqui coisas que vocês já viram na outra entidade. Portanto, que é aqui o número da ordem, o nome do funcionário, o estado, o período, ou melhor, a data que nós agendamos o serviço, o nome do cliente, e vamos agora aqui buscar outra coisa que é o tipo de trabalho. Já vou explicar porque é que eu estou aqui a pôr esta coluna também. O work duration, portanto isto é o período que nós, como back-office, achámos que ia ser necessário para fazer esta ordem de trabalho. E agora, cá para cima, tenho outras colunas, mas estas colunas já dizem respeito aos períodos de trabalho. E aqui tem uma coluna muito interessante que é Total Time. Esta coluna Total Time é aquilo que me vai dizer o tempo total dentro daquela ordem de trabalho. Ok? Portanto, o que é que se segue? Eu vou, mais uma vez, meter as datas cá para cima. É mais interessante, assim. E enganei-me. O número da ordem em segundo, acho que é importante. O nome do funcionário é importante. O estado. O nome do cliente. O tipo de trabalho. Qual foi a duração prevista e qual foi realmente o tempo gasto.
Agora, a regra aqui pode ser muita coisa. A regra aqui poderia ser para um cliente, poderia ser para um Estado, e tipicamente as pessoas obviamente querem saber ordens concluídas e ordens tratadas, e faria todo o sentido aqui, para não irmos buscar tudo, faria sentido colocarmos aqui uma data ou um período, neste caso queremos ir buscar apenas um período específico, por exemplo este mês. Não faz sentido irmos buscar tudo, porque senão o relatório, ao final de um ano, começamos o ano com 10 linhas e chegamos ao final do ano temos 1000 linhas, não é? Portanto não faz sentido estar a mostrar tudo, a não ser que realmente seja uma coisa que customizada, que agora precisamos muito de ter ali tudo do ano. Pronto, então vimos aqui e fazemos entre datas. Portanto, esta conta que eu estou a trabalhar não tem muita coisa, portanto eu vou deixar isto sem períodos de trabalho. Vou gravar. Portanto, relatório de rentabilidade. Vamos fazer o download. Vamos ver o que é que isto dá. Pronto, e cá está. Isto era aquilo que eu vos tinha dito há pouco. Isto tem aqui tudo, não é? Portanto, ele foi buscar tudo e reparem que eu não tenho aqui a coluna por acaso do arquivo, mas vocês iriam perceber que todas estas ordens já estão arquivadas. Em bom rigor, não interessa para nada o facto de estar arquivado ou não. Portanto, o que interessa aqui era de facto estas duas colunas. Okay? Portanto, reparem aqui a ordem 110, melhor, não é 110, mas sim 10. Nós demos uma previsão de 60 minutos e o técnico demorou 4 horas. Aqui também 60, o técnico demorou 2. E agora eu podia brincar com isto, eu poderia ainda brincar com base no tipo de trabalho e criar aqui agora uns relatórios com uns gráficos com base no average, ou na média de tempo que é gasta por tipo de trabalho, ou quais são os tempos gastos por cliente, ou por técnico. Quer dizer, dá para construir aqui um conjunto de relatórios muito interessantes, tendo em conta o técnico, ou o cliente, ou o tipo de trabalho, enfim. Bom, e vamos ao nosso último relatório, que é ordens em curso. Portanto, este relatório não é tanto nós termos aqui indicação de ordens que estão aqui por ser executadas ou por faturar, mas sim ordens que estão com o técnico. Ok? Então, ordens que estão com o técnico. E quais são essas ordens? São um tipo que é entrega. Portanto, esta é até simplesmente fácil. Agora, porquê é que isto é interessante? Este relatório é muito interessante quando nós temos uma situação em que a data em que a ordem foi criada foi, por exemplo, a 1 de janeiro e estamos a 30 de janeiro e a ordem ainda está, por exemplo, entregue, não é? Portanto, e às vezes queremos perceber porque é que as ordens estão tanto tempo abertas. Portanto, e nessa circunstância pode ser importante fazermos um relatório deste género. Portanto, vamos fazer isso. Então, lista de OTs em curso ou abertas. Portanto, naturalmente aqui o número da ordem é obrigatório. Quem é o funcionário? Isto é muito importante. O estado, a data de planeamento. Podem pôr aqui o work end time, ou end date, neste caso, não é end time, mas sim end date, ou seja, qual era a data prevista para este trabalho. A data de criação, muito importante, cliente e tipo de trabalho. E se quiserem também podem pôr estas colunas aqui, o deadline e a duração. Portanto, mais uma vez, eu gosto de pôr, mas isto sou eu gosto de pôr aqui as datas cá para cima, porque as datas, portanto isto é o end date, a data de criação eu por acaso gosto de, em primeiro lugar. Ele nunca assume ali a data de criação, é uma coisa impressionante. Portanto, vamos passar aqui para o segundo lugar. Portanto, work date, end date. E acho que não temos aqui mais nenhuma data. Temos aqui o deadline. Portanto, o deadline vai para quarto lugar.
Muito bem. E o duração. Pronto. E agora sim. A regra, como é óbvio, já tinha dito há pouco, é o estado entregue. Portanto, isto é o único estado que faz sentido aqui, porque bom, também podíamos pôr aqui pendente, mas aqui o pendente tem um senão. É que eu podia ter planeado isto para, sei lá, janeiro e eu planeei isto para dezembro, por exemplo. Obviamente que a ordem vai ficar ainda aberta. Portanto, o que me interessa é ordens que estão com o técnico. O técnico já recebeu as ordens e por algum motivo não as concluiu. Portanto, é estas ordens que eu quero controlar. Portanto, vamos a isso. Agora, eu aqui não tenho nenhuma ordem entregue, mas eu vou entrar dentro desta ordem e vou colocar entregue. Notem que isto, obviamente, é uma coisa que vocês não devem fazer. A evolução dos estados deve ser de forma automática, não deve ser colocada de forma manual. E pronto, 2 ordens, está perfeito. Vamos ver. Lista de OTs abertas, vamos a isto. Download. Vamos abrir o relatório. Cá está. Temos 2 ordens. Portanto, temos a data em que elas foram criadas, a data de planeamento, a data que é suposto elas ficarem fechadas. E tipicamente isto pode ser no mesmo dia e deve ser até muitas vezes no mesmo dia. Agora, isto podia ter acontecido que isto era suposto fechar dali a 15 dias ou uma coisa assim do género. E pronto. E aqui a data limite ainda não tem nada porque não foi definido. Aqui foi feita uma duração de 60 minutos, 0. Portanto, e cá está. Este é o tipo de relatório que vocês conseguem extrair de forma fácil, rápida e no fundo tentar perceber logo o que é que se passa. Não é? Portanto, o que é que se passa com estas ordens, porque é que elas ainda não foram concluídas. Isto é muito direto, não tem aqui muita ciência, portanto rapidamente conseguimos perceber que ordens é que de facto já deviam ter fechado e ainda não foram fechadas. Ora bem, então o que é que se segue depois de termos aqui os relatórios todos aqui criados? O passo seguinte é naturalmente receber estes relatórios por e-mail. Portanto, vimos aqui a menu empresa, carrego aqui em email templates. Procuro pela secção de templates de relatórios. Cá está. E agora vai depender um pouco se nós queremos que o relatório seja enviado diariamente, semanalmente ou mensalmente. Portanto, eu vou aqui pôr deste lado os relatórios que nós criamos. Portanto, e nós criamos estes 4, certo? Portanto, ordens por faturar. Bom, isto é uma coisa que eu quero receber todos os dias. Portanto, e muito rapidamente escolho aqui este template e ordens. Vou tirar aqui o rato por faturar. Pronto. E no fundo aqui eu venho. Nós brevemente vamos melhorar isto, ok? No fundo nós podemos usar um e-mail para enviar vários anexos, mas para já está assim. Brevemente isto vai ser de outra forma, mas pronto, para já serve. Então eu vou aqui selecionar o relatório que eu quero. Portanto, ordens por faturar é isto. Portanto, é só isto que eu tenho que fazer. Ora, tenho que repetir esta ação para todos os outros relatórios. Há aqui, no entanto, uma coisa que eu me esqueci de fazer, que é a quem é que eu vou entregar este relatório. E ponho aqui, digamos, o e-mail da pessoa. Portanto, contabilidade, @empresa.com, por exemplo. Ok? Portanto, é este o endereço que vai receber. Aqui este, não vale a pena. Portanto, e é este o e-mail interno ou externo que vai receber portanto, este relatório. Vou guardar. E pronto. Agora, os outros relatórios. Lista de ordens sem técnicos. Bom, isto é uma coisa que eu se calhar quero receber semanalmente. Portanto, venho aqui semanalmente. Seleciono logo o meu relatório. Ordens sem técnicos. E depois digo aqui, olha, é o backoffice @empresa.pt. Quem vai receber isto vai ser o meu backoffice. Está feito. O outro relatório de rentabilidade. Isto é tipicamente
aqui para o mês, não é? Portanto faz mais sentido. Portanto eu vou enviar isto para rentabilidade e vou enviar para quem? Para o gestor@empresa.pt e naturalmente o relatório é relatório de rentabilidade. E por último, tenho aqui ordens abertas. Este aqui pode ser visto de duas formas. Isto agora vai variar um pouco do tipo de empresa também que é e o volume de ordens que é aberto diariamente, semanalmente. Portanto, isto é um relatório que, como vocês sabem, como viram, portanto, vai buscar no fundo todas as ordens que estão em estado de entregue. E o que se calhar faz mais sentido é ser semanalmente. Agora, admito que eventualmente existem empresas onde não querem estar a controlar isto todas as semanas e talvez possa fazer mais sentido entregar isto mensalmente, mas só vai buscar, por exemplo, teríamos que adicionar aqui uma regra em que isto só vai buscar aqui os últimos pois ele não dá aqui os últimos 15 dias ou as últimas 2 semanas, portanto poderia fazer aqui os últimos 7 dias, por exemplo, ok? E assim escuso estar a controlar todas as ordens de trabalho que estão abertas de há 2 semanas para cá. Enfim, isto é um jogo agora daquilo que vocês querem fazer. Eu pessoalmente eu gosto muito desta opção assim aberta e vai tudo, ok? E se for tudo eu ponho semanalmente, ok? Portanto, iria colocar aqui e obviamente que este relatório é entregue ao back-office da nossa empresa. Enganei-me no e-mail. Pronto. E seleciono naturalmente o relatório. E para concluir, temos aqui então os 4 relatórios que nós configuramos. Um diário, que é todas as ordens de trabalho que estão por faturar. Portanto, isto é crítico, não é? Portanto, isto é tal coisa que nós não queremos mesmo perder. Temos aqui depois 2 relatórios semanais. Portanto, um relatório que é ordens sem técnicos. É importante, mas não é crítico. E depois o das OTs que estão em aberto, que estão em curso. E depois temos aqui um relatório mais de gestão que é sobre rentabilidades. E pronto. Espero que tenham gostado deste tutorial. Acho que é extremamente importante e útil para quem tem a versão profissional. Se não tem a versão profissional, pode pedir o acesso a esta funcionalidade por um período de 7 dias para experimentar e para ver se de facto é útil para a empresa e obviamente assim começar a criar estes relatórios de forma automática. Se tiverem dúvidas, enviem-nos um e-mail para suporte@out-smart.com. E pronto. Muito obrigado e tenham uma boa semana.